Bom dia aos navegantes, bom dia, graça e a paz. Que você seja encontrado nesse momento cheio de paz, alegria, amor no seu coração, esperança, expectativas, para que você viva uma vida realmente acima da média daqueles que estão fora, né? Dessa terra prometida chamada Cristo Jesus. Estamos firmados sobre uma rocha que é Cristo, e essa rocha nos é inabalável. Uma vez que reconhecemos Jesus como Senhor da nossa vida e colocamos em suas mãos a expectativa do nosso futuro, temos paz com Deus, temos tranquilidade. Rafa, um beijo no seu coração, meu filho, que coisa linda, estamos juntos aí. Grande abraço para Anderson, Cláudia, Isabelle Alves. Isa, um beijo, Isa. Gláucia Alves, Rafa Brito, tá aí. Rafinha, um beijo no seu coração. Juazeiro. Gente, nós recebemos um testemunho lindo aqui agora. Eu estava aqui me preparando para começarmos a nossa live. E meus irmãos lá de Juazeiro, na Bahia, o Rafa Brito, sua mãe Luciana, né? E sua esposa me ligaram aqui de vídeo, chamada de vídeo, para me contar um testemunho. Eu não sei se vocês se lembram ou quantos de vocês vão se lembrar. Há 2 dias atrás, se eu não me engano, não foi ontem, foi antes de ontem, à noite, eu estava ministrando aqui sobre o Espírito Santo e eu tive uma palavra específica falando que eu via uma mulher que tinha um problema, uma dor por debaixo aqui, assim, da axila, e eu declarei: você será curada agora, em nome de Jesus. E agora pela manhã eles me ligaram e disseram: olha, a gente estava assistindo a live e de repente o senhor fala aí. Ela estava dizendo: olha, eu estou com uma dor aqui assim, assim. De repente o senhor falou, e no que o senhor falou ela pegou, e nós estamos aqui para testemunhar da cura que foi manifesta por meio da palavra que foi realmente enviada. É o que eu falo, Jesus é o mesmo, irmãos, ontem, hoje e o será para sempre, eternamente. E o Espírito Santo que está em nós é o mesmo Espírito Santo que atuou em Cristo Jesus, levando-o a fazer o bem e curar a todos os oprimidos do diabo, né? Porque Deus era com ele. Então, fica ligado, irmãos, porque o Espírito Santo pode fazer muito mais do que o que a gente possa imaginar, né? Nós terminamos falando sobre Efésios capítulo 3, verso 20, que diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais além do que tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. O poder de Deus, ele é manifesto por meio do Espírito Santo de Deus que em nós habita, né? Nós vimos isso nesses dias aqui, desde segunda-feira que a gente vem falando só sobre o Espírito Santo. E a gente entendeu algo, que toda a obra de Cristo, tudo o que Jesus fez, irmãos, consiste em nos preparar ou nos tornar a habitação do Altíssimo, né? Tudo o que Jesus fez indo para aquela cruz, enfrentando a crucificação, assumindo o pecado, assumindo doença, assumindo a maldição sobre a sua própria vida, que nos era contrária, um escrito de dívida que era contra nós. Ele assumiu, ele pagou o preço. Para quê? Para nos tornar justos, para que a bênção de Abraão, que é a justiça, chegasse até nós que éramos separados de Deus, gentios segundo a carne, né? Então, uma vez que nós somos justificados, nos tornamos a habitação do Altíssimo. O Espírito Santo passou a habitar em nós. Nós vimos isso ontem, que a primeira obra do Espírito Santo é exatamente nos levar ao novo nascimento, né? Um novo início, um novo começo, onde a gente começa realmente uma nova trajetória, uma nova vida, deixando as coisas velhas para trás e prosseguindo para o alvo. Sabe que existem vários tipos de terapias, de tratamentos que tentam ajudar pessoas que estão emocionalmente debilitadas, por exemplo. Mas qual é a diferença de todos os tratamentos para o cristianismo? É que a maioria dos tratamentos vão buscar respostas no problema, né? Por que essa pessoa tem depressão? Por que essa pessoa tem angústia? E ela vai buscar no problema. Cristianismo diz: esquece o teu passado, joga tudo isso fora e constrói um novo futuro com base naquilo que a palavra de Deus diz a seu respeito. E o Espírito Santo tem papel fundamental dentro disso. Por quê? Primeiro, é ele que vai te levar a toda a verdade. Segundo, é ele que dá testemunho interior de toda a verdade. Terceiro, é ele que te ajuda no caminho da santificação. Quarto, é o Espírito Santo que vai te revestir de poder para que você não apenas viva uma vida de paz, mas possa ser um canal de bênçãos na vida de muitas pessoas. Veja que coisa gloriosa. Só de estar aqui e poder pregar a palavra para você, te ensinar a palavra, para mim é uma grande honra.
Agora, receber testemunhos como esse que eu recebi pela manhã, que é através de uma palavra que o Espírito Santo proferiu por meio da minha boca, ou seja, o Espírito Santo me influenciou, inspirou a falar, pessoas foram curadas a quase 2.000 quilômetros de distância, por meio da internet. Então esse é o poder do nosso Deus, esse é o poder do Espírito que em nós habita. Agora nós precisamos o quê? Tomar consciência viva dessa presença de Deus em nós. Isso tem que estar muito vivo dentro de nós. Não pode de maneira nenhuma esquecer. Amém, irmão? Então você que está entrando agora, vai recebendo. Nós estamos durante toda essa semana falando sobre o ministério glorioso do Espírito Santo. Então você vai entrando, do seu lado direito tem um coração, você clica o dedo no coração, segura e ele solta uma rajada de coraçõezinhos. Quanto mais corações subirem aí, mais o Instagram entrega essa live a outras pessoas. E também você pode, nesse aviãozinho que tem aí ó, na sua tela, clica no avião e cada um de vocês compartilha para pelo menos 5 pessoas. Se cada um compartilhar, olha, você não precisa ter responsabilidade comigo, tem responsabilidade com você. Você entrou aí e diz, eu vou compartilhar para 5. Quem fizer bem, quem não fizer, amém. Mas eu sei o que eu vou fazer, eu vou compartilhar para 5. Pronto. Se você faz isso, de imediato, você está contribuindo com a propagação do Evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. Então, vamos fazer isso. Eu quero agradecer a Camila Santiago, Camilinha, lá de Maceió, né? Alagoas, que tem aí me ajudado, né? Na ausência do Pedro nesses dias. Pedro está estudando agora de manhã. Ela está me ajudando aí, pedindo a vocês, colocando as frases aí para vocês compartilharem. Ela tem me ajudado sempre nisso aí, vai ser uma grande bênção. Então veja, se nós já temos, se todo o esforço de Jesus, se toda a expectativa de Deus, se toda a expectativa do próprio Jesus, dos discípulos, era que nós recebêssemos o Espírito e fôssemos cheios do Espírito, nós não podemos colocar isso como algo secundário, irmãos. Se nós tirarmos o Espírito Santo do cristianismo, fica só uma religião fraca, uma religião sem vida. Deixa eu te dizer, não dá para se viver cristianismo sem o Espírito Santo. O Espírito Santo é a pessoa da Trindade, designada por Deus, né? Para estar conosco para sempre, para ser o nosso ajudador, para ser o nosso conselheiro, para ser um amigo fiel, para ser aquele que nos guia, irmãos. Eu vou falar de todas as benéficas, né, de se ter o Espírito habitando dentro de nós. Então, se ele é essa pessoa, eu não posso. Parece que a gente sempre coloca uma expectativa de que Deus, o Pai, é maior do que todo mundo, né? E Jesus vem em segundo lugar. O Espírito Santo é aquele cara que está ali. Não, queridos, tanto Deus, o Pai, quanto Jesus, quanto o Espírito Santo são Deus. E eles estão, irmãos, ainda que de maneira hierárquica, em uma ordem, mas eles têm o mesmo poder, eles têm a mesma autoridade, eles têm a mesma capacidade. Então, valorize a presença do Espírito Santo dentro de você. Qual é o meu conselho para que isso se dê de uma maneira prática? Separe versículos bíblicos que falam sobre o Espírito Santo. Eu vou te dar algum deles aqui para você anotar aí, mas separe versículos bíblicos e todos os dias, quando você acordar pela manhã, fale esses versículos, pegue esses versículos, leia, medite e declare esses versículos. Faça a declaração de fé sobre o Espírito Santo. Por que isso é importante? Para você trazer à sua consciência a presença do Espírito dentro de você. Você precisa trazer viva essa consciência da presença do Espírito Santo em você. Quanto mais viva estiver em você essa consciência da presença do Espírito, mais você vai viver uma vida plena. É como as chuvas que caem em terra seca. O Espírito Santo simboliza essa chuva que cai sobre uma terra seca, torna essa terra fértil. Então o Espírito Santo torna você uma pessoa fértil, produtiva, fecunda, né? Uma pessoa capaz de produzir, capaz de dar bons frutos, capaz de externar a própria natureza de Deus. Então, veja, eu vou te dar alguns versículos para que você possa anotar, para que sirva de meditação diária. Irmãos, não é só ouvir. Deixa eu te contar uma história antes de eu te dar os versículos. Imagina que você esteja sentindo um sintoma que seja recorrente da tua vida. Deixa eu te dar exemplo. Durante muito tempo, eu fui acometido de uma sinusite. Então, quando ela aparecia, eu lutava pela fé contra essa sinusite, mas às vezes não dava, eu tinha que tomar remédio, tinha que ir para o médico. Mas quando ela chegava, ela dava sinais, ela dava sintomas, né? Eu já começava a perceber os sintomas. Quando eu começava a sentir aquele sintoma, eu digo, a sinusite chegou. Então eu ia no médico. Quando eu chegava no médico, eu relatava
os sintomas, ele fazia um exame rápido, um exame ou outro, e logo após fazer aquele exame, de maneira bem rápida, ele pegava um receituário e me dava uma receita de remédios. Normalmente, para mim, clavulanato de potássio com amoxicilina, tá ali. Me deu aquilo ali. Eu até já sabia, irmão, qual era o remédio que ele ia me dar. Eu pegava aquela receita ali, e eu ia para a farmácia, comprava o remédio e tomava o remédio. Agora veja, às vezes você está aqui, eu estou te falando qual é o segredo do sucesso. Você diz, ah, meu Deus, que coisa boa, agora eu sei. Mas só saber não resolve o teu problema. Veja, se eu for no médico e relatar os sintomas e ele me disser assim, Marcelo, a receita do que você vai precisar é isso aqui. Eu digo, que coisa boa, pastor. Ô, doutor, ainda bem que agora eu sei o que é que eu preciso tomar. Mas não tomo, não resolve o problema. Né? Só saber qual é a solução não resolve o problema. Você tem que fazer uso da solução para resolver o problema. Então eu estou te dizendo, trazendo revelações aqui maravilhosas sobre o Espírito Santo. Agora, ficar animado com as revelações e não praticar aquilo que eu estou te falando também não vai resolver o teu problema. Não é verdade? Então veja, a primeira coisa é tome consciência da presença de Deus dentro de você. Então, a primeira coisa que você vai fazer é pegar os versículos bíblicos que eu vou te dar aqui e colocar aí, anotado, e todo dia pela manhã, como se fosse remédio, irmãos. Tome esses versículos para a sua vida, até que eles se tornem real dentro de você. Repita, ouça, fale, até que esses versículos se tornem uma verdade absoluta dentro de você. Só saber essas verdades não vai resolver o teu problema. É por isso que tem muita gente dizendo, depois diz que isso funciona, que cura funciona. Ora, funciona, o problema é que você não toma o remédio. Você vai dizer que, você vai lá, pega uma receita de clavulanato de potássio, que é o Clavulim, para sinusite, não vai tomar o remédio e depois vai dizer, essa receita aqui não funciona não, doutor. Sem ter tomado o remédio? Fala para tu ver, não vai resolver o problema. Então você dizer para mim que o evangelho não funciona, que orar em línguas não funciona, que a consciência da presença não funciona, sem você praticar essas coisas, então não venha dizer que não funciona. Só vai funcionar se você estiver praticando essas verdades. Então, uma das coisas que você vai precisar fazer é meditar nesses versículos que garantem a presença de Deus dentro de nós. Né? Eu quero te mostrar uma coisa interessante. Logo após nós nascermos de novo, nós nos tornamos habitação do Altíssimo. Segundo o que está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 3, verso 16. Vocês não entendem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Será que vocês não atentaram ainda que vocês são templo? São a habitação do Espírito, ou a habitação do Altíssimo, e que o Espírito de Deus habita em vocês, 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. Veja, isso Paulo fala como tivesse que ser algo bem comum para todos nós. Está entendendo? Eu tenho que entender que eu sou habitação. Tem gente que trata-se a si mesmo como se fosse um heliporto de Deus. Parece que o Espírito Santo vem sobre ele na hora do culto, ele... Rabassuri, agaça, rabadagá. Depois que passou a emoção, parece que o Espírito Santo foi embora. Ele é até capaz de, no final do culto, dar tchau para o Espírito Santo. Tchau, Espírito Santo. Deixa eu te dizer uma coisa, tchau nada. O Espírito Santo vai com você para onde você for. Você é templo, você é habitação do Espírito. Você não é casa de férias, você não é um sítio de passar temporada, você não é uma casa de praia do Espírito, você não é uma barraca de camping do Espírito, você é habitação do Espírito. O Espírito Santo decidiu morar dentro de você. Ele mora, ele veio com tudo, meu filho, para ficar para sempre. Ele não sai não. Agora veja. Se você se torna a habitação do Altíssimo quando nasce de novo, saiba de uma coisa. Existem muitas virtudes por se carregar o Espírito Santo dentro de nós. Existem muitos benefícios por carregarmos o Espírito Santo dentro de nós. Mas existem também muitas responsabilidades. Você sabia que quando você peca, o Espírito Santo não sai de dentro de você e depois volta? Ele permanece. Veja, o Espírito Santo habita dentro do teu espírito. Quando você peca segundo a carne agora,
o Espírito Santo está lá dentro. Você entristece o Espírito Santo. Ele fica triste, mas ele não sai de dentro de você. Tem gente que acha que todas as vezes que ele peca, o Espírito Santo sai e depois volta. Sai e volta. Deixa eu dizer, não senhor. Ele está aí dentro. Ou seja, isso leva a entender que muitas vezes você está levando o Espírito Santo a lugares que ele jamais desejou ir. Pense nisso, né? Pense nisso. Se você está indo em lugares indesejáveis, você está levando Deus para participar de coisas que ele não gostaria de participar. Pense nisso, né? Pense nisso. Então você se torna a habitação do Altíssimo. Você se torna templo do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. A partir daí ele se torna o nosso mestre, aquele que nos ensina todas as coisas. Ele nos guia. João 16, verso 13. Ele intercede por nós. Intercede. Veja, o Espírito Santo intercede por nós. Tem esse papel de ser o nosso intercessor. Segundo está escrito em Romanos, capítulo 8, verso de número 26. Ele diz assim: pois o próprio Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos com palavra. E o Pai, que conhece cada coração, sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. Veja que coisa interessante. Paulo diz que o próprio Espírito intercede por nós porque nós não sabemos orar como convém. Olha que interessante. Não sabemos orar como convém. Eu vou dizer uma coisa, talvez você diga, eu sei orar, mas se o apóstolo Paulo diz que nós não sabemos, eu acho que eu confio mais no que o apóstolo Paulo está dizendo do que no que eu penso, né? Até porque aqui foi inspirado pelo Espírito, é a palavra de Deus. Se a palavra de Deus já está dizendo que você não sabe orar como convém, cara, possivelmente você realmente não saiba, né? Agora, a Bíblia diz que se torna para nós uma fraqueza, não saber orar como convém. Eu gosto do que Tiago diz. Tiago diz assim: sabe por que vocês não recebem? Tiago capítulo 4. Ele diz, sabe por que vocês não recebem? Porque não pede. Não sabe pedir. É por isso que não recebe nada. Não sabe pedir. Não pede, não recebe. Agora, ainda quando pedem apenas para o seu próprio deleite. Ou seja, só estão pensando em prazer quando pedem. É isso que Paulo está dizendo. A gente não sabe orar como convém. Se a gente for orar por nossa própria conta, a gente só vai pedir para satisfazer as nossas vontades. A gente só vai orar para satisfazer a nossa própria vontade, né? Talvez você saia para orar e diga, eu vou orar agora, e a vontade que dá é, Pai, por favor, resolve o meu problema, resolve a minha situação, resolve o que eu estou passando, né? Só que existem coisas muito mais importantes, né? Eu gosto de um exemplo que um ministro nosso sempre dava. Ele diz o seguinte: muitas vezes você sai para orar e está orando pensando o seguinte, eu vou orar pelo meu carro novo, né? Eu vou orar pela troca do meu carro. Aí você começa a orar. Ô Pai, em nome de Jesus, olha o meu carro ali. Aí você é tomado do Espírito e começa a orar em outras línguas. Porque o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E você está crendo que você agora está orando no Espírito pelo teu carro novo. Só que a Bíblia diz que o Espírito intercede por nós segundo a vontade de Deus. É como se Deus estivesse dizendo, ei, tu tá achando mesmo que tu tá orando pelo carro, não é? Pois enquanto tu tá achando que tá orando pelo carro, eu tô intercedendo para você parar de ser grosso com a tua esposa. Ou com teu marido, né? Deixar de ser cabeça dura e ser carnal. Então veja como é interessante. O Espírito Santo que está em nós, reconhecendo a nossa fraqueza, ou o nosso egocentrismo, o Espírito Santo que está em nós, que conhece o nosso egocentrismo, ele diz, quando for orar, deixa comigo que eu sei mais do que você. Então, em vez de você orar pedindo o que você quer, ore em línguas, porque eu vou interceder ao Pai junto da tua necessidade e não dos teus prazeres. Ele não intercede segundo as nossas vontades, e sim segundo a vontade do Pai, que é a nossa necessidade.
Então veja que coisa interessante isso. O Espírito Santo dentro de nós, irmão, não nos deixa errar nem na oração. Pensa em coisa poderosa isso. Pensa em algo poderoso isso. Alguém que não nos deixa errar nem na nossa oração. E ele está dentro de nós. Aleluia. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Porque nem orar a gente sabe. Nem orar. Então é melhor a gente, de fato, orar em outras línguas. E o Espírito com gemidos inexprimíveis intercede por nós. Né? Para que a gente realmente tenha. Alguém que um dia estava fazendo rema, ou fez o rema, chegou para mim e disse assim: pastor, eu estou com uma dificuldade grande. Eu disse: qual é, meu filho? Ele disse: eu era uma pessoa de oração, né? Antes de fazer o rema, eu era inclusive intercessor lá da minha igreja. Eu era de oração, ciclo de oração. Eu fervoroso na oração. Depois que eu fiz o rema, pastor, eu não estou conseguindo orar mais não. Tá difícil. Eu não estou conseguindo. Por que que isso acontece? Eu disse: eu vou te explicar o porquê. É porque antes de você conhecer a palavra revelada, 50% do que tu orava era pedindo a Deus aquilo que ele já fez. Então se ele já fez, acabou a oração. E os outros 50% era pedindo para Deus fazer o que é a tua responsabilidade fazer. Então, se 50% era o que ele já fez e o outro 50% é responsabilidade sua, acabou a oração. Ele disse: o que é que eu faço? Eu digo: ore em línguas. Ore em línguas porque o Espírito sabe qual é a necessidade de cada um de nós, porque ele conhece profundamente cada um de nós. E quando nós entendemos isso e oramos no Espírito, com gemidos inexprimíveis, ele vai interceder por nós, segundo a vontade do Pai, para suprir a nossa necessidade e não as nossas vontades, os nossos chiliques santos. Porque é isso que nós temos de vez em quando, um chilique santo, né? Então, o Espírito Santo não tem compromisso com isso, ele tem compromisso com a verdade, ele tem compromisso com a tua necessidade, com o teu bem-estar, com o teu crescimento, com o teu avanço. Então, ele intercede por nós, ele é o nosso consolador, é ele, o Espírito Santo, que nos fortalece no homem interior. Veja, é bem comum as pessoas dizerem: pastor, olhe por mim porque eu estou me sentindo fraco. Você sabia que esse tipo de oração não é bíblica? De você orar por alguém que está se sentindo fraco? Não é bíblico você orar por alguém que está se sentindo fraco. Não é bíblico. Não é. Pastor, e o que é bíblico? É você que está fraco, você orar por você mesmo. É isso que a palavra de Deus diz, né? Que o Espírito Santo nos fortalece no homem interior por meio do seu poder. O Espírito Santo é o poder de Deus. E se esse poder de Deus habita dentro de você, o que é que falta para você se carregar, para você se sentir forte? Veja, eu carrego um carregador de celular para cima e para baixo. Para onde eu vou, eu carrego. Agora, o fato de eu ter um carregador de celular resolve o meu problema ou eu tenho que botar esse carregador na tomada? Me responde aí. O simples fato de eu ter um carregador já me resolve o problema ou eu tenho que plugar ele na tomada quando ele está descarregando? Quem pode me responder essa? Pelo amor de Deus. É claro que só ter o carregador não resolve o meu problema. Eu tenho que estar conectado numa tomada. Então veja, a Bíblia diz que o Espírito Santo em nós nos fortalece. Mas só ter o Espírito Santo em nós nos deixa forte? Claro que não, senão não tinha ninguém fraco. A questão é você ter ele dentro, mas usar da maneira correta. O Espírito está dentro. Me permita, Espírito Santo, falar de usá-lo, né, dessa maneira. Eu estou falando orando em outras línguas, tendo consciência da presença, né? Então, você precisa se conectar no Espírito para poder se carregar. Mas está aí, né? Pastor, eu fico admirado com a sua força, porque é de noite, é de manhã. Olha, 11 horas da noite a gente estava aqui, o senhor num gás, num fogo. Agora é 11 horas da manhã, o senhor está no gás, no fogo. Meu irmão, ligado na tomada do Espírito, 24 horas por dia para carregar, ó. Pá, pá, pá. Por quê? Porque senão, meu irmão, eu vou deixar que o mundo traga informações que vão me colocar para baixo. Eu não posso, deixa eu te dizer, tua mente não ocupa duas coisas ao mesmo tempo, não. Ou você medita na palavra, ou você medita nas coisas do mundo. Se você está para baixo, está triste, está preocupado, é porque você está meditando mais nas coisas do mundo do que na palavra, do que no Espírito. Aleluia. Então eu preciso, de fato, conectar esse Espírito, ou me conectar a esse Espírito, para me sentir carregado, cheio, fortalecido, porque é Ele que me fortalece, é Ele que nos santifica.
Veja, versículo Romanos capítulo 8, verso 11, está aí outro versículo, ele diz que é o Espírito Santo que vivifica o nosso corpo. E se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês, o Deus que ressuscitou Jesus dos mortos dará vida ao seu corpo por meio desse mesmo Espírito que em vocês habita. Eu vou ler de novo, preste atenção. Romanos capítulo 8, verso 11. Olha que remédio poderoso esse para quem está doente agora, para quem está com algum sintoma agora. Seja qual for o sintoma, seja qual for o sintoma que você esteja sentindo agora, preste atenção nesse versículo. Paulo diz assim, Romanos capítulo 8, verso 11, diz: E se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em vocês... Peraí, o Espírito de Deus, que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, ele habita dentro de você? Sim ou não? Eu vou perguntar de novo. O Espírito de Deus, que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, ele habita em você? Sim ou não? Ele diz, se o Espírito de Deus, que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, habita em vós, o Deus que ressuscitou Cristo, Jesus dentre os mortos, dará vida ao seu corpo mortal por meio do mesmo Espírito que habita em vós. Veja, se o Espírito Santo foi capaz de trazer vida a Jesus, primeiro vivificá-lo em espírito, depois fazer ressuscitar o seu corpo, e isso foi obra do Espírito de Deus, vivificou Jesus em espírito e depois ressuscitou o seu corpo, o que é que esse Espírito não pode fazer dentro de você? Me diga, o que é que esse Espírito não pode fazer no teu corpo? Ei, o Espírito que ressuscitou Jesus habita dentro de você. Então esse mesmo Espírito pode trazer vida para o teu corpo. Aleluia! Tá aí um bom versículo para você meditar todas as manhãs. Se o Espírito daquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos habita em mim, então esse mesmo Espírito vai trazer vida para o meu corpo por meio, ou esse mesmo Deus vai trazer vida para o meu corpo por meio desse mesmo Espírito. Eu preciso trazer isso vivo dentro da minha mente. Eu preciso trazer isso vivo dentro de mim para que isso se torne realidade, para que seja praticável. Então apenas saber que isso é verdade não vai resolver o teu problema. Você precisa de fato todos os dias praticar essas verdades, tomando esse remédio todos os dias da sua vida. Veja, é o próprio Espírito de Deus que nos faz frutificar. Ter o Espírito de Deus habitando entre nós é a certeza de que estamos ligados a Cristo e a Deus. Termos a presença do Espírito dentro de nós é a certeza, é a garantia, é a nota promissória, avalizatória de que Jesus e Deus estão conosco. Veja, a Bíblia diz que Ele nos deu o Espírito Santo como penhor, como garantia de que Ele estará conosco, irmãos. A presença do Espírito em nós é a garantia, é o penhor de que Deus está do nosso lado. Aleluia! Pensa que coisa poderosa. Então todas essas coisas cooperam, irmãos, para o nosso crescimento, para o nosso avanço, para que a gente não venha a desfalecer em momentos como esse que estamos vivendo. Porque se cremos, irmãos, nessa palavra, não seremos abalados. Agora, não é só saber, não é só saber aonde está escrito, é viver isso, é praticar isso. Veja, o apóstolo Paulo, ele fala aos coríntios que eles são a própria carta de Cristo escrita, não com tinta, mas no coração. O que significa ser uma carta? Nós temos as cartas de Paulo, e as cartas de Paulo testemunham da palavra, né? Da veracidade do que a palavra de Deus diz. Só que Paulo diz que nós mesmos somos cartas vivas. Ou seja, a nossa vida tem que testemunhar da verdade de Cristo. É como se nós fôssemos a própria palavra em manifestação. Alguém tem que olhar para mim e dizer, olha a palavra ali. Alguém tem que olhar para você e dizer, olha a palavra ali. Isso só é possível quando eu estou praticando a palavra. Sabe por que Jesus era a palavra em carne? Porque tudo que ele praticava era a palavra.
Quem olhava para Jesus e olhava para as Escrituras via a mesma coisa. Precisa ser assim comigo, precisa ser assim com você. Essa prática diária vai levar você diretamente a uma vida plena, abundante, suprida em todas as áreas da tua vida. Amém, meu irmão? Você crê nisso? Aleluia! Veja, uma vez que nós entendemos o novo nascimento, a presença de Deus em nós, estamos conscientes dessa presença na minha vida. Eu vou dizer de novo algo que o Espírito está me incomodando a falar. Me incomoda não gosto de falar assim, a palavra incomodando não, porque o Espírito Santo não me incomoda em nada. O Espírito Santo pode falar à vontade, a casa é sua. Quem é intruso aqui sou eu. Veja, a casa é tua, pode falar, tá? Tu não está me incomodando em nada, Senhor, fica tranquilo. Olha só, o Espírito Santo está me levando a falar algo aqui, mais uma vez. Deixa eu dizer uma coisa para você. Separe versículos que eu te dei aqui, eu te dei um monte deles. Depois, se quiser, eu vou publicar esses versículos aí nas minhas redes sociais. Todos os versículos sobre o Espírito Santo, para você meditar. Coloque eles de manhã e quando você acordar, antes de fazer qualquer coisa, pegue esses versículos, leia, medite e declare. Pegue os versículos, leia, medite um pouco sobre eles e depois declare, fale aqueles versículos todos os dias pela manhã. E eu garanto para você, mais rápido do que você imagina, o Espírito Santo vai se tornar mais real para você do que a pessoa que vive do teu lado. Vai ficar mais real para você do que esse aparelho que está na tua mão. Porque o Espírito Santo, ele é real. O fato dele não ter um corpo físico não quer dizer que ele não exista. Ele existe, ele é real e ele é a única maneira da gente, ou por meio dele, a única maneira da gente ter uma vida plena. Jesus morreu para que a gente tivesse o Espírito Santo habitando dentro de nós. Pense nisso continuamente. Então, eu estou fazendo isso porque o Espírito Santo está me mandando fazer. Selecione versículos que falam sobre o Espírito e todos os dias pela manhã faça a leitura habitual desses versículos, medite sobre esses versículos e depois você confessa esses versículos, falando. E aí você vai ser persuadido dessa verdade, ao ponto de você perceber o Espírito Santo ou a presença do Espírito mais real do que qualquer pessoa. Deixa eu te dizer, eu estou falando com você e eu percebo nitidamente o Espírito Santo me direcionando a falar coisas para você. As palavras que eu vou falando não saem da minha cabeça, meu irmão. São inspiradas pelo Espírito. É o próprio Espírito de Deus que faz isso por nós. Ele nos guia, ele nos conduz. E ele é tão cavalheiro que ele não faz nem questão de aparecer. Tá entendendo? A gente acha que é a gente quer ser todo metido, exibido. Olha o que eu estou falando, olha a pregação que eu fiz. E o Espírito Santo tu que não sabe que eu que estou por trás disso tudinho, né? Mas ele não liga não. Ele é um cavalheiro, ele é um gentleman. Então, relaxa, fica tranquilo e viva a plenitude do Espírito. Bom, uma vez que você entendeu isso, que a presença de Deus está em você e Ele te ajuda em todas essas coisas, agora é hora de querer ajudar o próximo, fazer algo pelas pessoas. Veja, às vezes eu vejo pessoas querendo ajudar outros quando eles mesmos estão precisando de ajuda. Ah, pastor, mas a gente faz isso porque o que importa é o outro, não é a gente. Deixa eu te dizer uma coisa. Jesus condenou cego que guiava cego. Pense. Jesus condenou cegos que guiavam cegos. Espera aí, rapaz. Um cego guiando o outro. Pensa nisso, é até para rir, mas a gente não quer rir do humor negro, não. Mas pensa um cego carregando um cego. Pensa, um cego arrastando um cego. O que é que vai dar? Então primeiro cura você a tua cegueira para depois conduzir os cegos, né? A gente primeiro tem que fazer o nosso próprio exercício. A gente tem que primeiro olhar para nós e nos tornarmos a pessoa capaz, habilitada para, de fato, levar outros a Cristo. Não é? Primeiro a gente se capacita, se prepara para depois levar outros a Cristo. Então, primeira coisa que eu faço, eu vivo a plenitude do Espírito dentro de mim. E depois disso, agora eu vou viver a plenitude do Espírito sobre mim, que é o batismo no Espírito Santo. Nós já falamos aqui em outras lives, está aí, salva, daqui a pouco você pode assistir de novo, sobre o batismo no Espírito Santo, né? Então, a primeira obra do Espírito Santo é o novo nascimento, o Espírito Santo habitando dentro de nós, que nos dá todos esses benefícios que eu acabei de citar agora. Depois disso vem a segunda obra do Espírito em nós, que é o batismo no Espírito Santo, que nos capacita a servir outros. Servir outros.
Alguém me perguntou e foi a Manu Cruz. Manuzinha, um beijo no seu coração, filhota. Ela congregou conosco aqui durante muitos anos e agora está lá no interior de São Paulo, né? E ela me perguntava, pastor, para a gente andar no Espírito é necessário ser batizado no Espírito? Sim, claro, é. Pastor, dá para a gente ser avivado nos dons sem ser batizado no Espírito? Não, não dá não. Dá não. Veja, o batismo no Espírito Santo é a porta dos dons espirituais. Começa por meio de você orar em outras línguas. Começa por meio de você ser cheio do Espírito. Como é que eu me encho do Espírito? Orando em outras línguas, né? Eu começo orando em outras línguas e vou, né? Me enchendo do Espírito, né? E essa é a evidência. Qual é o benefício de orar em outras línguas, pastor? Primeiro, quando nós oramos em outras línguas, só relembrando que nós já vimos na outra live, nós não falamos diretamente com homens, visto que ninguém entende. Ninguém entende, irmão. Quando eu estou orando em línguas, ninguém entende, a não ser que haja uma interpretação. Agora, quando eu estou orando em língua, não quer dizer que não tenha benefício, porque ninguém humano entende. Não, mas Deus entende. Isso é uma linguagem codificada dos céus. Quando eu oro em outras línguas, Deus entende. E quando eu oro em outras línguas, a Bíblia diz que eu estou trocando segredos com Deus. Eu estou falando de coisas que só eu e Deus vai saber agora. Veja, o que é que pode ter na minha vida que era segredo para Deus? Nada. Mas tem coisas na vida de Deus que é segredo para mim. Então quando eu estou orando em línguas com Deus, o Espírito Santo está trazendo isso ao meu coração, meu irmão. E mais cedo ou mais tarde isso sobe para minha mente e se revela. Vem a revelação daquela verdade. E eu posso, por exemplo, trazer essa verdade aqui para você de uma maneira muito mais clara, transparente e simples. Tudo por quê? Por causa de oração em outras línguas. Eu oro em outras línguas. O Espírito ora de fato. Eu falo com Deus. Eu sou edificado. Todos são os benefícios ainda pessoais de oração em outras línguas. Mas principalmente quando eu oro em outras línguas, eu sou cheio do Espírito e abro as portas para os dons espirituais. Em nome de Jesus. Aleluia! É importante nos enchermos continuamente do Espírito. O apóstolo Paulo fala isso em Efésios capítulo 5, verso 18. Ele diz, não vos embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. Ao invés disso, sejam cheios do Espírito, falando entre vós, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Veja, Paulo diz, olha, não se deixe embriagar com vinho, meu irmão, porque vai te levar ao descontrole. Pensa alguém descontrolado, né? Em uma situação como essa, o que é alguém descontrolado? Alguém fora de controle, alguém que não tem controle da sua própria situação, alguém que está desesperado, alguém que está preocupado, alguém que não sabe o rumo da sua vida, alguém que não sabe o que vai acontecer amanhã. Isso é fora de controle, né? Mas a Bíblia diz que para a gente não perder o controle, basta não se embriagar com vinho. Ao contrário, encher-se do Espírito. Eu já falei isso aqui e não custa repetir. Eu acredito que quando Paulo colocou não vos embriagueis com vinho, ele não queria limitar isso apenas ao alcoolismo. Eu acho que ele usou o vinho como um símbolo do que leva o homem ao descontrole da sua época, né? Na sua época, Paulo pensou, o que é que pode levar os homens ao descontrole? Vinho. Eles se embriagam e perdem o controle. Então ele usou o vinho como símbolo de descontrole. Mas eu vou dizer, tem muita coisa hoje no mundo que leva o homem ao descontrole, né? Uma delas é a preocupação. Notícia ruim, por exemplo. Notícia ruim leva o homem ao descontrole, né? Então Paulo diz, não vos embriagueis. De onde vem a notícia ruim? Do reino de Deus ou do mundo? Vem do mundo. Vem do mundo, né? Então tudo que o mundo te oferece te leva ao descontrole. Tudo que o mundo te oferece te leva a perder o controle da situação, da tua vida, das coisas. Então eu poderia dizer, não vos embriagueis com o mundo, porque as coisas do mundo te levam ao descontrole, mas enchei-vos do Espírito, porque aí você vai se manter no controle. Aleluia! Aleluia! Você vai se manter no controle quando você for cheio do Espírito. Então orar em outras línguas vai te colocar diretamente nisso, no controle de toda a sua situação. Aleluia. Então, o Espírito Santo sobre nós, ele é a porta de entrada dos dons espirituais. Se você quer operar nos dons, nós vamos falar sobre os dons, se não der tempo hoje, vamos falar à noite. Mas se você quer operar nos dons espirituais, a porta de entrada, meu irmão, é o batismo no Espírito Santo. Logo após ser cheio do Espírito, para você estar ligado, antenado, atento, consciente daquilo que o Espírito vai te guiar a fazer. Visa no encher da plenitude de Deus. Quando nós estamos cheios do Espírito, estamos na plenitude de Deus. Cheios da plenitude de Deus.
E é o poder de Deus que nos garante a vitória. Segundo o que está escrito em Efésios capítulo 3, versículo 20. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais além de tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. O poder que opera em nós é o Espírito Santo de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. Amém, irmãos? Eu quero levar você agora a um texto interessante, ainda sobre a vida no Espírito. Lá em Gálatas, capítulo 5, verso de número 16. Gálatas, capítulo 5, verso de número 16. O apóstolo Paulo diz o seguinte: por isso eu digo, deixem que o Espírito guie a sua vida. Nós já vimos que o Espírito Santo tem a capacidade de nos guiar. E ele diz, deixem que o Espírito Santo guie a sua vida. Peraí, deixe? Deixe. Tem que ser voluntário. O Espírito Santo não vai te pegar a força não, meu irmão. Ele é ajudador, ele não é um tirano sobre a tua vida. Ele não é como é que fala? Imperador, não. Ele é um ajudador. Se você quiser fazer, ele está junto para fazer, segundo a vontade de Deus. Agora, ele não vai te pegar a força, não. Ele não vai forçar você a fazer o que você não quer. Então, Paulo diz, então deixem que o Espírito Santo guie a sua vida. Desta forma, não satisfarão os anseios da sua natureza humana ou da carne. Veja, se eu quiser, pastor, eu tenho uma inclinação, pastor, para algumas coisas da carne, eu não estou aguentando, eu vou te dizer, pastor, está difícil, sabe por quê? Porque você não está deixando o Espírito guiar a sua vida. Você não está deixando o Espírito guiar a sua vida. Se você deixasse o Espírito Santo guiar a sua vida, você não estaria satisfazendo os desejos da sua carne, é isso que ele está dizendo. Então você não vai deixar os anseios da sua natureza humana prevalecer sobre você. Porque a natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela que desejamos pela natureza humana. Veja, deixa eu te dizer uma coisa aqui. Nós já sabemos que eu preciso meditar na palavra para ter consciência do Espírito habitando dentro de mim. Que eu preciso orar em outras línguas para estar cheio do Espírito. Então, se você leva uma vida que você nem se enche da palavra e nem ora em outras línguas, eu vou te dar uma notícia triste. Talvez vai ser uma notícia triste para você. Você está andando segundo a carne. Está andando na carne. Se você não medita na palavra todos os dias, se você não tem colocado a palavra para dentro de você todos os dias, e se você não tem orado em línguas, eu vou dizer uma coisa para você. Você está andando segundo a carne. E é por isso que parece tão difícil para você vencer o pecado. Porque você está querendo vencer o pecado, porque você sabe que o pecado não presta, mas está querendo vencer andando na carne. Vencer o pecado na carne não dá, meu filho. É um peso absurdo, você não consegue. Você só consegue vencer a carne no Espírito. Você só consegue vencer a carne andando no Espírito. Senão você não consegue. É o que ele está dizendo. Deixe que o Espírito guie vocês. E assim não satisfarão os anseios da natureza terrena. Veja que a natureza humana faz exatamente o oposto que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária à que deseja a natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo. De modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam a fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, quando, porém, vocês permitem que o Espírito te guie, a Bíblia diz, não estáis debaixo da lei. Lembre-se que Cristo nos resgatou da maldição da lei para que o Espírito viesse habitar dentro de nós. Falamos isso no primeiro dia. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Nós somos resgatados. Nós somos libertos do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Cristo nos resgatou da maldição da lei. A Bíblia diz que se você andar no Espírito, ou se você permitir que o Espírito guie a tua vida, você não está debaixo da lei. Espera aí. Se eu deixo o Espírito guiar a minha vida, eu não estou debaixo da lei.
Pastor, e se eu não deixar o Espírito guiar a minha vida? O que acontece? Pastor, se eu não deixar o Espírito guiar a minha vida, ou seja, se eu andar na carne, o que acontece? Fala comigo aí, quem pode me responder? Aleluia. Fala comigo, quem pode me responder? Tem alguém aí que já sabe, não? Eu vou ler o versículo de novo para te ajudar. Quando vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. E quando não são guiados pelo Espírito? Hã? Veja, segundo o que Paulo está dizendo aqui, ó, ele está dizendo que se você não andar no Espírito, você está debaixo da lei. Ou seja, você foi salvo da lei, resgatado da lei, mas pode ser crente e andar segundo os princípios da lei, porque você não está andando no Espírito, está andando na carne. E qual é o problema de eu andar debaixo da lei? É que a lei é uma maldição, né? E a lei traz morte. Então, se você não está andando no Espírito, você está andando debaixo da lei. Veja, Paulo diz o seguinte: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, para os que estão andando segundo o Espírito e não segundo a carne. Então, quais são as condenações da lei? As condenações da lei é morte, doença e miséria. No Espírito não tem isso, não. No Espírito não tem morte, no Espírito não tem doença, no Espírito não tem miséria. Agora, se você andar na carne, você está sujeito à morte, sujeito à doença e sujeito à miséria. Não sujeito, porque você não é obrigado a andar segundo a carne. Então não é sujeito. Sujeito é obrigado. Você está suscetível. Né? Sujeito é se você fosse escravo, estava sujeitado. Você não está porque você foi liberto por Cristo. Mas está indo porque quer, ué. Veja, antes nós estávamos sujeitos ao pecado. Sujeitos à morte, sujeitos à doença e sujeitos à miséria. Mas Cristo nos libertou, nos tirou dessa escravidão, para que andássemos em espírito. Hoje eu não estou mais sujeito a essas coisas, porque eu estou no espírito. Mas eu posso voluntariamente andar nessas coisas de novo. Suscetíveis a isso. Suscetíveis a isso. E aí fica claro de se entender por que depois de Jesus ter curado todo mundo na cruz, tem um monte de crente que anda doente. As pessoas perguntam, é falta de fé? Não, é falta de andar no Espírito. Alô? Faça isso que eu estou te dizendo. Acorde pela manhã todos os dias, leia os versículos que eu te falei, confesse, medite e depois ore pelo menos 1 hora em línguas. E você vai ver a diferença que vai dar na tua vida. E se não der diferença, depois tu me procura aqui. Faça isso durante um período de 10 dias, não precisa nem ser 30, faça 10. Depois de 10 dias você me fala qual foi a diferença. Aí você me conta para ver se dá ou se não dá diferença. O problema é que a gente quer saber o que o médico vai prescrever, mas não quer tomar a receita que o médico está dando. A gente só quer saber qual é o remédio, a gente não quer comprar o remédio, né? Porque o remédio custa, né? Tem que orar em língua, custa, a gente vai ter que demandar tempo, né? A gente tem que demandar um esforçozinho aí para orar em línguas. A gente não quer, a gente quer saber só. Se saber tá bom. Não. Saber não tá bom não. Você precisa tomar o remédio. Tomar o remédio. Aleluia. Ele diz, se você são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Agora, quando segue os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Pastor, como é que eu sei se eu estou andando no Espírito ou se eu estou andando segundo a carne? Paulo dá um exemplo aqui, fácil. Isso basta você olhar os seus atos. Ó, se na tua vida está acontecendo imoralidade sexual, impureza, sensualidade. Sensualidade diz respeito de como você se mostra. Se na tua vida tem sensualidade, impureza, idolatria, seja ela de que natureza for, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúmes. Tem ciúme na tua vida? Ciúmes. Acesso de raiva. Raiva. Ambição egoísta. Dissensões ou confusão.
divisões, inveja. Tem inveja na tua vida? Inveja. Bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Isso é sinal de que você está andando segundo a carne. Então pega essa lista e vê se essa lista está dentro dos teus comportamentos em algum aspecto. Se tiver, isso é a certeza de que você está andando segundo a carne. Você está andando segundo a carne. Repito o que antes disse: quem vive na prática dessas coisas não herdará o reino de Deus. Veja, o que é herdar? Tomar posse. Você é salvo, mas não toma posse do reino. Você é salvo, mas o resultado da tua vida, quem olha, parece que você está no mundo. E eu não estou falando no comportamento, estou falando no resultado. O que é que o mundo tem? Doença. O que é que o mundo tem? Tristeza. O que é que o mundo tem? Derrota. O que é que o mundo tem? Preocupação. O que é que o mundo tem? Miséria. Bom, aí quando tu olha, a tua vida está cheia dessas coisas. Por quê? Porque está andando na carne. Está andando na carne. Ande no Espírito. Mas o Espírito, andar no Espírito, produz outro tipo de fruto. Agora faça uma outra análise. O que é que reflete na tua vida? A tua vida, as pessoas reconhecem amor na tua vida? Você é uma pessoa que é conhecida pelo amor? Você é uma pessoa que é conhecida pela alegria? Hã? Você é uma pessoa que é conhecida pela alegria ou pela cara feia? Você é uma pessoa que é conhecida pela paz? Você é uma pessoa que é conhecida pela paciência? Você é uma pessoa que é conhecida pela amabilidade, ternura? Você é uma pessoa conhecida pela sua bondade? Você é uma pessoa conhecida pela sua paciência? Você é uma pessoa conhecida pela sua amabilidade? Você é uma pessoa conhecida pela sua mansidão? Você é uma pessoa conhecida pelo domínio próprio? Pois bem, esses são as características de quem está andando no Espírito. E sobre essas coisas a lei não pode operar. Não pode operar. Sobre essas coisas não há lei, não tem limite. Você pode fazer o tanto que você quiser, você pode amar o tanto que você quiser, você pode ser alegre o tanto que você quiser, você pode andar em paz. Tem limite, tem lei para isso. Aleluia, glória a Deus. Então veja, é simples assim. Eu quero ficar com o versículo 25. Versículo 24 ele diz: aqueles que pertencem a Cristo crucificaram as paixões e os desejos da natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos então a direção do Espírito em todas as áreas. Em outra versão ele diria o seguinte: uma vez que você vive no Espírito, ande também no Espírito. Vê, você estava morto por causa dos delitos e pecados, e o Espírito Santo te convenceu disso. Você nasceu de novo segundo o Espírito. Você não nasceu no reino natural, você nasceu no reino do Espírito, no reino de Deus agora. Nasceu de novo para o reino de Deus. Ele disse: então se o teu nascimento foi espiritual, então ande segundo os princípios do Espírito e não segundo os princípios do mundo. Ou seja, viva no Espírito. Ande no Espírito. E de modo nenhum você vai satisfazer os desejos da carne. Amém? Para aqueles que chegaram agora, seria muito importante você assistir de novo essa live, porque tem coisas poderosíssimas que vão abençoar grandemente a tua vida. Hoje às 23 horas nós vamos entrar mais profundamente nisso, nas obras da carne e frutos do Espírito, né? Para a gente desmistificar muita coisa a esse respeito. Nós estamos de fato, fomos regenerados no Espírito, fomos recriados no reino do Espírito, fomos recriados por dentro, no meu Espírito. Então, se eu tenho vida a partir do Espírito, que eu ande também no Espírito. Pastor, o que é andar no Espírito? Cheio da palavra, cheio do poder. Cheio da palavra, cheio do poder. Cheio da palavra, cheio do poder. Paulo fala isso em Efésios capítulo 5, verso 15 a 18. Paulo fala isso em Efésios 6, versículos de número 10 a 18. Então, medite nesses textos. Eu vou repetir mais uma vez se você não pegou. Paulo fala isso
em Efésios, capítulo 5, do verso 15 a 18. E em Efésios, capítulo 6, verso 10 a 18. Então, enchei-vos da palavra e transbordai-vos do Espírito. Se você assim fizer, de maneira disciplinada, continuamente vivendo no Espírito, aquilo que é concernente à maldição da lei não vai jamais afetar a tua vida. Amém? Então, que todos nós sejamos abençoados praticando esta palavra. Amém? Façam isso. Olha, vocês que estão gratos no coração por essa palavra que tem alcançado a sua vida, pela minha própria vida que tenho me dedicado aqui, faça algo por mim. Compartilhem essa live, irmãos. Assim que terminar, compartilha. Compartilhe o nosso canal no YouTube, Portal Marcelo Carvalho. É assim que você vai agradecer. É quando você não ficar só para você. Você saber que aquilo que chegou para você pode abençoar outros. Então você pode divulgar essa palavra para mais pessoas, para que elas também sejam ricamente abençoadas na prática dessa palavra. Amém? Um beijo no coração. Muito obrigado a todos vocês que têm me acompanhado de forma fiel. Todos os dias tem live. Às 11 da manhã, às 23 horas, como remédio. Remédio santo. Remédio que funciona, né? Para que você seja realmente guardado do mal que há no mundo. De 12 em 12 horas eu estou aqui. 11 da manhã, 23 horas, para levar até você uma palavra que pode transformar a sua vida. Muito obrigado a todos. Obrigado especial aí para Camila. Obrigado, Camila, viu, pelo apoio, filha. Conseguimos chegar aí, ó, a 125 pessoas participando simultaneamente. Certamente chegamos hoje a mais de 300 visualizações da nossa live. Isso tem abençoado muita gente. Amém? Um beijo no coração de todos vocês, todos. Fernanda, Manu, tia Ângela, todos vocês, Mesquita, né? Todo mundo aí. Muito obrigado de todo o coração. Sabrina, todo mundo aí que sempre me acompanha. Muito, muito, muito obrigado. Amo vocês. Obrigado também, Rodrigo Motorhelp. Obrigado você. Luciene, obrigado também, viu? GG Cristiliano, muito obrigado. Michele, beijo, Mia. Graziele, todo mundo aí, obrigado, gente. Até mais tarde. Um beijo no coração de vocês. Agora eu fui. Tchau.